Gente, hoje eu vou ensinar como jogar o tão famoso jogo Yu-Gi-Oh! Como vocês devem perceber, né? Primeiro, para jogar um Yu-Gi-Oh! Nós precisamos de um deck. Bom, esse é meu deck. No mínimo, ele tem que possuir 40 cartas ou no máximo 60 cartas. Eu jogo com 60 cartas. Gente, e como vocês podem perceber, isso são os componentes de um deck, certo? Bom, ele possui cards mágicos, armadilhas e monstros. Gente, geralmente os componentes de um deck são cards normais, né? Geralmente tem sua textura alaranjada e ataque e defesa. Há cards que são efeito, que tem a sua cor alaranjada, que também possui o ataque, como vocês podem observar abreviado, e defesa. Nós temos o monstro de ritual e fusão, que são geralmente roxos ou azuis. Nós também possuímos cards armadilhas, que, como o próprio nome já diz, são armadilhas para o seu oponente. E cards mágicos, que podem fazer diferença no seu jogo, né? Tanto mudá-lo para melhor ou piorá-lo. Pessoal, nós também devemos observar que no início de cada duelo, os duelistas devem tirar jogo, isto é, pedra, papel e tesoura, para que assim vejam qual será o primeiro oponente a jogar. Devemos observar também que no início devemos pegar 5 cards, e que desses 5 a cada rodada nossa, isto é, a cada rodada de cada jogador, deve ser pego um card, isto é, o primeiro jogador deve pegar mais um, e assim por diante. Meus pares ficaremos com 6 cards ou mais, dependendo das rodadas. Temos então 10 slots no total em um campo, isto é, 11 porque há um card que fica, um certo slot que fica o card de campo. Nós devemos também observar que são 5 slots para cards mágicos e armadilhas e temos 5 slots para cards monstros. Até 4 estrelas nós devemos tributar, ou melhor, nós não temos a precisão de tributar monstros, como por exemplo se eu invocar este cavaleiro. Ele só tem até 4 estrelas. E percebam que assim como eu disse, os monstros possuem ataque e defesa. Nós também temos outro tipo de regra aqui. Até 5 ou 6 estrelas, precisamos tributar um monstro para assim invocar um monstro, né? No caso este, por exemplo, percebo que ele tem 6 estrelas, então preciso tributar um monstro do campo para assim colocá-lo, ok? Nós também temos que ver que possui um cemitério acima do deck, certo? E como fica acima do deck, há um certo slot que são para cards fusões, né? Como eu tenho um aqui, por exemplo, eles ficam aqui. E acima deles ficam os cards de campo, que como por exemplo eu tenho o campo de guerreiros que são a Sogen. Eis aqui. Perceba que o cemitério fica aqui, certo? E o deck bem aqui. Nós devemos observar que só podemos invocar um monstro por vez. Isto é, se eu jogar um monstro, eu não posso sacrificá-lo no mesmo turno. Isto é, tributar, pois eu não posso invocá-lo novamente, pois já invoquei 2 monstros. Um eu invoquei normalmente e o outro para tributar. Voltando ao assunto anterior, a 7 para cima precisam tributar 2 monstros normais. Isto é, não precisam ser exatamente normais, né? Só precisam ser monstros. Como por exemplo, esses 2 no campo, eu poderia tributar os 2, né? Para então invocar o meu card que possua então essas 7 estrelas, que no caso seria o Gaia. Ok, gente. E também nós temos os famosos cards mágicos, né, que eu ainda não citei, que eles têm diversos efeitos, né, dependendo dos cards, certo? Como por exemplo, eu usarei esse que é o Magic Drain, que o efeito dele é simplesmente que eu posso colocar qualquer monstro na minha vez, que não seja, como posso dizer, esquecendo suas estrelas, né? Como nós já aprendemos, né, e nós vimos que até 4 estrelas podem invocar um monstro normalmente, e dos demais estrelas tem que se tributar. Já ela impede o tributo. Ela diz que eu posso invocar qualquer monstro esquecendo suas estrelas. Como por exemplo o Rei Milton, que como vocês podem observar, aproveitando esta chance, que ele fez. Ele diz que quando ele está em posição de defesa, ele absorve todos os ataques. Em outras palavras, se algum monstro, como por exemplo este card, atacar o meu Gaia, o alvo não será o Gaia, e sim ele, pois é o efeito da carta. Nós também temos os cards armadilhas, que nós colocamos eles no campo, e temos a regra, né, que eles não podem ser ativados no mesmo turno que são invocados. Então, quando eu colocar, geralmente tem um efeito, e o efeito deve ser obedecido, geralmente. Claro, você não é obrigado a ativar sempre que você puder. Você pode ativar em ocasiões especiais. Como, por exemplo, eu vou ativar este, né? Que quando esse monstro no oponente ataca, como esse de 1900,
Caso ele atacar, eu poderia usar este card, que é o Impacto Scans, que o efeito dele é que ele destrói todos os cards no campo e eu encerro a vez do meu adversário. Então todos os cards vão para o cemitério, certo? Isso vai para o cemitério do meu adversário. E todos eles irão. E é claro, e assim por diante. Como nós vemos, nós mostramos os monstros, cards mágicos, armadilhas, normais, as tributações e os efeitos. Pessoal, não esquece. Gente, obviamente o que chamamos, né, de life points, né? Geralmente os oponentes começam com 2.000 pontos de life point, né? Como nós podemos observar, life points, as siglas LP, significa exatamente isso, né? Os pontos de life traduzido ao português. E o Yu-Gi-Oh!, assim como a temática e a estratégia, ele também envolve a matemática. E nós devemos observar que quando este monstro de 1900 no ataque, certo? E este card de 1700 no ataque, já que ambos estão em posição de ataque, eu posso atacar caso for na minha vez, certo? Devemos observar que esse ataque está maior do que o deste card. Veja, esse é de 1700 e o meu é de 1900. Quando eu ataco este card, a diferença é de 200 pontos. Então é 200 pontos a menos do seu ponto de life. Isto é, quando eu ataco, o monstro é destruído e a diferença entre o ataque dos monstros é tirado dos life points. Observe também que além da posição do ataque, existe a posição de defesa. E você irá se perguntar, já que tem os pontos no ataque, deve também usar os pontos da defesa. Correto. Nós geralmente invocamos monstros, certo? E quando esses monstros são invocados, nós podemos tanto invocar eles em posição de ataque como em posição de defesa. Percebam, nós também podemos invocar eles virados para dar um certo mistério ao adversário. Quando ele é colocado em posição de defesa e o meu oponente ataca em posição de ataque, né, como vocês podem observar, ele irá atacar um monstro em posição de defesa ou pode atacar um monstro em posição de ataque. Vamos observar que caso ele atacar este monstro, é 1900 contra 1900. Não há diferença, portanto os dois monstros são destruídos. Mas se ele for atacar o card que está em posição de defesa, o ataque dele ataca a posição do meu card, que seria o quê? O ataque ataca a defesa, o que é lógico. Quando ele ataca, o card é automaticamente virado. E é claro, perceba como eu tenho 600 na defesa e o dele tem 1900. Eu não perco pontos de life por causa que o card está em posição de defesa. Mas se ele estivesse em posição de ataque, a diferença seria trazer os meus pontos de life. Geralmente o jogador ganha quando os meus pontos de life, isto é, o do oponente, são zerados ou quando todas as cartas em um deck são acabadas. Certo? E é isso, gente.